destacou o combate à desigualdade foi o presidente Lula, que falou de improviso hoje, como nos tempos de sindicalista, durante um discurso histórico contra a desigualdade na cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em Paris. Esse encontro foi organizado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e reuniu cerca de 100 chefes de Estado. Lula colocou a desigualdade social no centro da reunião. Confira. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África, não, é na América Latina, é no Brasil. Tá aí, Kátia, colocando o dedo na ferida, não é? Ora, estamos aqui falando, claro, pautas importantes com relação às mudanças climáticas, a questões financeiras dos países, mas vamos lá, vamos colocar aqui a desigualdade. O que a gente pode fazer diante de um mundo tão desigual? Ananias, o Lula, eu resumi assim, eu vejo muito isso no discurso do presidente Lula, e ele consegue realmente se fazer entender por todos de que, ok, o Brasil tem aí um potencial que está inexplorado em minérios, na sua própria área verde, na Amazônia. Ok, vamos abdicar de explorar esse potencial para nos enriquecer e diminuir essas desigualdades, assim como fizeram outros países. Mas o que a Europa, o que o resto do mundo tem a nos oferecer? Porque essa postura brasileira, ela fala muito mais pelo bem-estar climático do mundo todo, e a gente precisa resolver esse problema. E como é que a gente vai resolver esse problema? No que vocês irão cortar para equiparar aí o mundo de uma dívida que foram vocês que criaram, né? A dívida histórica com o planeta, com a exploração do planeta, é dos países desenvolvidos e não dos países em desenvolvimento. O presidente, ele traz, com a experiência que ele tem, com a liderança mundial que ele tem, o carisma, a mudança de percepção do Brasil com relação ao mundo. Antes, o país era visto como um pária sob o governo Bolsonaro, e isso muito pela postura do próprio presidente, criando briga com a China, enfim, com a própria França, com a França, falando da esposa do Macron, que era isso, que era aquilo. Exatamente numa questão que falava sobre a Amazônia, né? Exato. Então, isso mudou. E hoje o mundo para ouvir o que o Lula tem para falar. E ele pega com esse know-how que ele tem no terceiro mandato de presidente dos países mais importantes do mundo, por ter nos seus mandatos priorizado o combate à fome. Ele cita, inclusive, que, olha, no meu mandato anterior, o Brasil saiu do mapa da fome. E é verdade, a ONU reconheceu isso, tirou o Brasil do mapa da fome. Ou seja, ele chega com essa moral e diz, olha, o que é que vocês vão fazer? Eu já fiz, quero fazer mais, quero voltar a tirar o Brasil do mapa da fome, mas o que é que os países ricos, desenvolvidos, podem fazer? Então traz isso, de fato, uma cobrança, e ele tem peso político internacional para isso. O presidente também criticou a atuação de organismos ligados ao sistema financeiro, criados após a Segunda Guerra Mundial, como o Banco Mundial e o FMI. Confira. E nós aqui precisamos ter claro o seguinte:
aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. Nunes, a gente fala que esse discurso dele, né, trazendo agora um pouco para trás, foi histórico, mas ele já havia feito outro discurso histórico falando sobre a questão climática, inclusive para uma multidão lá também na França, né, que foi ovacionado, foi aplaudido de pé por todos que estavam lá presentes, por ele defender, né, que o Brasil ele necessita de ajuda internacional para que o mundo seja beneficiado com isso, porque o Brasil tem uma reserva de floresta gigante, né, que afeta todo mundo caso ela também seja impactada. E aí, trazendo para esse segundo ponto, eu queria destacar o quanto é diferente, né, essa postura de presidentes. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, falava nessas audiências internacionais que no Brasil não existia mais fome, que ninguém no Brasil passava fome. E o atual presidente não, ele chega lá fora jogando na cara realmente dos líderes mundiais que a fome ela existe, que a desigualdade social ela existe, ela precisa ser vista, debatida e combatida, né? Então a gente fica muito claro para a gente essa diferença na postura de presidentes que reconhecem um gargalo, uma necessidade gritante, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, com relação a um ex-presidente que não sei se enfim, não desconhecia realmente, ou se fingia, né? Por desconhecimento ou má fé. Ou má fé, mas enfim, ele dizia que não existia, então... Olha, o presidente também criticou, viu, França, as exigências feitas pela União Europeia para fechar um acordo comercial com o Mercosul, o que pontua mais uma diferença de Lula para o ex-presidente Bolsonaro, porque essas imposições da União Europeia foram aplaudidas pelo governo anterior. Lula foi lá e criticou exigências dos europeus. Confira. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Eu, se pudesse, ia pegar o chanceler alemão, ia levá-lo para ser ministro de Minas e Energia no meu país, para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos, para exportar produtos acabados e não apenas minério. Foi a melhor coisa que eu ouvi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião. Porque é verdade. É verdade, nós somos exportadores de matéria-prima e não ficamos com o resultado daquilo que nós produzimos. Ô, França, eu estou curioso para saber essa carta de resposta, o que vem por aí do presidente Lula. Ele já deu um indicativo aí, Ananias. Essa carta extra que foi enviada pela União Europeia ao Mercosul impõe uma série de exigências para a exportação de produtos dos países sul-americanos para a União Europeia, exigências que, inclusive, boa parte delas, as empresas que atuam na União Europeia não cumprem. Então, realmente se torna inviável esse acordo. Um discurso corajoso do Lula, um discurso que vai contra qualquer subserviência de outrora, que se via muito, especialmente quando se tratava de países, nações mais ricas. Então, o Lula ele se coloca como um porta-voz dos países emergentes e também dos países mais pobres. Porque é muito bonito, Ananias, o discurso dos países europeus quando falam dos países sul-americanos, dos países africanos, mas fica só no discurso. Esses países eles acabam não atuando firmemente para reduzir essas desigualdades sociais e muitas vezes só querem usar esses países, sejam os países latino-americanos, sejam os países africanos que sequer são ouvidos, são invisibilizados sempre e muitas vezes eles não têm nem esse poder que o Lula teve nessa cúpula na França de mandar
a real para as nações mais ricas. Olha, faça o que eu digo, está aqui o comunicado, a carta, não, com várias exigências. Não faça o que eu faço, que é descumprir as exigências que estão na carta para você fazer. E no final aí, Kátia, o Lula ele dá uma deixa do que ele quer. Nós não queremos ficar só exportando commodity. A gente quer beneficiar aqui para se beneficiar do que a gente está produzindo. Eu volto ao ponto de que a questão da habilidade política, né? E aí a gente volta, isso aqui é um adendo, ao que a gente viu acontecer no país, no Brasil, nos últimos anos, da marginalização da questão de ser um político, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, pela mesma razão, as questões das sanções, as mudanças com os tratados com a União Europeia e aquilo que desfavorecia o país no que eles pediram, foi lá e ofendeu a esposa do presidente francês. Sim. Lula aí, ele está tocando no mesmo ponto, mas é a forma, ele está fazendo política e defendendo o país. E é a forma como se faz isso, é a forma como se diz. E não só fazendo isso, trazendo os olhos do mundo todo para o Brasil e defendendo não só o Brasil. E é isso que ele tem tentado principalmente passar, que ele não está defendendo só a América Latina, só o Brasil. Porque em relação a outros países, até mesmo aqui no continente sul-americano, a questão de riqueza mineral e etc., o Brasil até está atrás. Venezuela, a própria Argentina. Mas Lula é o líder que, nesse momento, tem o respaldo e sabe usá-lo, né? Porque ele consegue chamar a atenção do mundo e defender o Brasil sem ofender uma mulher. Sim. O que se espera do líder de um país é que ele defenda os interesses do seu país. Porque estes pontos no tratado foram exatamente, eu não sei se você se recorda, foram exatamente os pontos questionados ali naquele primeiro momento pelo ex-presidente, né, de que a União Europeia queria um acordo, mas quer anular a autonomia do Brasil sobre o território, vou usar essa palavra, né, se referindo à Amazônia. E gerou toda aquela polêmica que culminou numa ofensa à esposa do presidente da França, que não resolveu nada. Sim. Olha, você falou aí de Lula, o Francis também tocou defendendo